Olá, boa noite. Novamente eu estou fazendo esse vídeo porque é um segmento, uma palavra é o segmento da outra, para poder você entender e ver que pedir a Deus para lhe salvar é muito importante. Salvar você e sua família é muito importante pedir para Ele lhe livrar de situações contrárias, de ventos contrários. A palavra dele é aquilo que você quer viver. Jesus falou também em João, capítulo 16, no versículo 33. Não tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então no mundo nós temos aflições. E as aflições vêm sobre a vida do ser humano. Só que nós temos que pedir a Deus para nos livrar. Livrar do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Livrar de situações ruins, de doenças. Quem é que vai pedir essas coisas para a vida? Não é bom. Então eu quero ler para você o tema dessa mensagem. Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor para não se contaminar e perder a nossa salvação. Você sabia que tem mandamentos de Deus que se eu e você não obedecer, a nossa alma fica contaminada e nós perdemos a nossa salvação? Tem os mandamentos que contaminam a alma, que contamina o ser humano. Vou mostrar para você quais são os e que eu e você temos que obedecer. Se você quebrar esses mandamentos, eles contaminam. Segundo Jesus Cristo, não é segundo eu, segundo Jesus Cristo. Em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 15, Jesus também falou no capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio dele, eu estou aqui juntamente com a irmã Ana Dark, minha esposa, e ele está no meio de nós, nesse vídeo, e vai falar ao seu coração. Em Mateus capítulo 15, no versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus alguns escribas e fariseus, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e uns fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Naquela época, os anciões eles tinham uma tradição de lavar as mãos, isso na frente de todos ali, para comer. E os discípulos simplesmente talvez tinham lavado a mão no mar, em algum canto, na casa deles, e chegaram lá e pegaram o pão e passaram a comer. Eles foram questionados por isso. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgride vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E qualquer que maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Naquele tempo tinha esse mandamento de Deus na lei, que quem maldicesse pai e mãe deveriam morrer de morte naquela época. Só que Jesus veio e Jesus não quer que hoje, né, as pessoas se matem um ao outro, um pai, uma mãe, matem o filho ou a filha. Jesus não quer isso, né? Jesus não quer isso. Jesus não quer que um pai pegue um filho ou uma filha que lhe desobedeceu, chegue e mate. Jesus não quer isso. Ou a lei, né? Poxa, Jesus não quer que tenha uma lei que um filho tenha desobedecido ao pai e alguém chegue e mate o filho. Porque nós estamos na graça, nós não estamos na lei, mas na graça, né? Na graça de Deus. Mas só que naquela época, os escribas e os fariseus, eles transgrediam esse mandamento de Deus, porque era mandamento, tinha que fazer naquela época isso. Só que Jesus veio e trouxe outro ensinamento, a graça dele na nossa vida. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao seu pai nem à sua mãe. Tem tempo os escribas e os fariseus tinham esse negócio, né? Que se alguém ofertasse, se alguém desse algum valor e eles não praticava o mandamento de Deus e simplesmente recebia a oferta e ficava por isso mesmo. Então eles transgrediam o mandamento. Tinha que acontecer isso no passado, né? E assim invalidar-se pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então eles invalidavam o mandamento de Deus por isso. Quem desse uma oferta simplesmente se livraria da punição da lei de Moisés que foi ordenada por Deus na época. Só que hoje Deus não é assim, né? Deus mudou. Nós estamos na graça. Aí Jesus falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer que eles simplesmente só falavam, mas o coração estava muito, mas muito longe de Deus. Então eu e você não temos que estar com o coração longe de Deus, temos que estar com o coração focado. Como é que você vai estar com o coração perto de Deus? Quando você lê a Bíblia, quando você ora e quando você obedece, lógico. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E quer dizer que eles obedeciam mais os preceitos dos homens do que a palavra de Deus. Eles gostavam de ouvir mais as coisas dos homens, mas não gostavam de ouvir as coisas de Deus. E chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Jesus Cristo disse que o que contamina o ser humano, o homem, seja um homem ou seja uma mulher, não é o que entra, a comida que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Porque muitas das vezes o ser humano ele mente, ele diz falso testemunho contra o outro, às vezes ele manda matar o outro, influencia matar o outro, às vezes ele atrapalha a vida do outro com aquilo que ele fala, isso contamina. Isso é o que contamina o homem. Mentiras. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, os fariseus. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não brotou será arrancada no grande dia. Deixai-vos, são condutores cegos. Ora, se um cego e outro cego, ambos cairão na cova. Porque os fariseus, escribas na época, eles não ensinavam as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, eles ensinavam preceitos de homens, por isso que eles eram chamados de condutores cegos. Eles ensinavam coisas que levavam as pessoas a perder a salvação, a cair num certo buraco, segundo Jesus Cristo. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Tudo que eu e você come desce para o nosso ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Então tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você fala, sai do seu coração, do seu centro do seu intelecto, do seu coração. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava explicando para os fariseus, os escribas e para os discípulos dele. Então veja que maus pensamentos contaminam o homem. Mortes contaminam pensamentos de morte, ou mortes mesmo, pensamento de matar, ou pensamento de querer ver outras pessoas mortas, pensamento de adultério ou adultério, pensamento de prostituição, pensamento de furtar ou furtar, falso testemunho e blasfêmias. Isso contamina. Quando você diz um falso testemunho, uma calúnia, alguém fez isso, alguém fez aquilo, isso contamina o homem. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que guardar os mandamentos para nós não estar para nós não ser contaminados e perder a nossa salvação. Está escrito aqui no capítulo 19, no versículo 16 em diante. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus falou. Disse dele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu e você não temos maus pensamentos, não temos pensamento de morte, não matamos ou não mandamos matar ninguém, quando nós não adulteramos, não se prostituímos, não furtamos e não dizemos falso testemunho nem blasfêmias, isso nos livra de estar contaminado e de perder a nossa salvação. Agora, quando você tem maus pensamentos de morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, isso contamina o homem. Então, em nome de Jesus Cristo,
Obedeça os mandamentos de Deus e você não será contaminado e não perderá a sua salvação em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Veja que tem mandamentos que contaminam o homem. Por exemplo, se a pessoa chegar a matar ou mandar matar ou influenciar a matar alguém, isso contamina algo, isso faz com que a pessoa perda a salvação. Se a pessoa cometer adultério ou somente pensar ou praticar, a pessoa contamina a alma. Se a pessoa pensar em furtar ou furtar, isso contamina a alma. Se a pessoa disser, falar falso testemunho de alguém, isso também contamina o homem. Se a pessoa não honrar pai e mãe, isso contamina o homem. Se a pessoa não amar o próximo, isso contamina a alma do homem. E isso faz com que você ou qualquer pessoa perca a salvação. E é muito ruim. Então nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor para não se contaminar e perder a nossa salvação. Tem sentido ou não tem sentido essa palavra? Tem sentido, tem lógica, porque foi Jesus que falou. Jesus falou o que contamina o homem. Jesus falou que nós temos que praticar, obedecer para não ser contaminado e não perder nossa salvação. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Veja que Deus e Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito do Criador, o Espírito Santo, e até mesmo eu, minhas vontades, é que você entenda o mandamento de Deus e obedeça, e eu também, para nós não perder nossa salvação, mas sim ser salvo eternamente. Então, tanto Deus e Jesus, o Espírito do Criador e eu, quer algo bom de você, da sua vida, né? Nós não queremos o seu mal, queremos o seu bem. Deus abençoe.